Bom, nesse screencast eu quero falar sobre uma coisa que está me empolgando bastante, que são os middlewares, o surgimento do padrão PSR7 e tudo que isso vai trazer para nós daqui para frente. Então, acho que 2015 vai ser considerado um dos anos mais importantes da história do PHP por dois grandes motivos. O primeiro é o lançamento da versão 7 da linguagem, né, que a gente está acompanhando, que é para vir ser lançada até o final desse ano, a versão estável, que vai ser muito rápida e várias outras funcionalidades bem importantes. E o outro motivo é pela aprovação do padrão PSR7, que aconteceu no primeiro semestre desse ano. O PSR7 então é um padrão como todos os outros PSRs, né, de interoperabilidade, né. Ele define o formato de middlewares, então é um novo padrão, uma forma de se pensar aplicativos web, principalmente aplicativos PHP. Na verdade, esse conceito é usado em outras linguagens. Eu venho estudando Go por diversão e o framework web mais usado lá, que é o Martini, usa exatamente o mesmo conceito. É um conceito que vem de Node.js e Ruby e etc. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, eu vou falar sobre com alguns exemplos dele. Então eu peguei um exemplo para poder essa forma como meu cérebro funciona quando eu quero aprender alguma coisa. Então eu pego um exemplo, uma coisa prática, e desenvolvo ele para entender como é que ele funciona. Então é o que eu fiz aqui com esse exemplo. Eu criei uma API usando o Expressive. Eu vou comentar o que é o Expressive daqui a pouquinho. Então, quem sou eu? Está aqui meu nome, eu sou desenvolvedor há um bom tempo já. Então, sou Zend Framework Evangelist desde o começo desse ano. Então, eu vou falar aqui sobre uma ferramenta, um projeto da Zend, que vocês vão ver que dá para usar com outras tecnologias, outros frameworks. Sou autor de alguns livros sobre Zend Framework e sobre Doctrine. API, então, para que é API? Acho que todo mundo sabe, né, que é um conjunto de rotinas, protocolos, padrões para construir aplicações. Uma coisa que acho que é mais importante na API é o UI, a interface, né? Ele é uma interface, assim como a gente investe bastante tempo projetando e ajustando a interface visual do nosso software para os usuários, a gente tem que investir um bom tempo pensando na interface de software para os outros softwares, para os outros componentes do nosso sistema ou de outras pessoas usarem isso. Então, a API o estudo de APIs, a criação de APIs é uma área interessante. Aqui não vou entrar em detalhes sobre isso. Vou fazer um pedaço de uma API REST. Então, existem ótimas palestras sobre isso, ótimos livros sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vou focar na tecnologia, no PSR7 e no Expressive. Então, por que é bom ter API? Para você trabalhar com múltiplas interfaces, web, mobile, linha de comando, para integração com outros serviços internos da tua empresa, ou para integração com serviços externos, ou para você vender software ou infraestrutura como um serviço, que é o que a Amazon tem feito, o Pusher, o Parse, etc. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo para entender como é que isso funciona. O exemplo é o REST Beer, que é uma API para falar sobre cervejas, que é uma das melhores coisas fora a programação. Então, é uma API que vai dar informações sobre cerveja. Ela vai responder em múltiplos formatos, JSON e HTML, nesse exemplo, e vai trabalhar com o conceito de REST. Então, quando eu quero ler um conjunto de cervejas, eu vou fazer o site, no exemplo restbeer.com/beer, vai trazer todas as cervejas. Quando eu quero pegar uma cerveja só, a Heineken, por exemplo, vai trazer os dados daquela cerveja em específico. Quando eu quero pegar a lista de estilos, ou quero pegar a cerveja, aqui já tinha um exemplo, né? E quando eu quero criar uma cerveja, eu vou fazer um post para essa cerveja. Quando eu quero atualizar, vou fazer um put para esses dados, para esse link. Quando eu quero deletar, vou fazer um delete. Então eu uso os conceitos, os padrões, os métodos HTTP para fazer o CRUD dos dados. Então é uma API REST que já é bem difundido. O que é o Expressive? O Expressive é uma coisa bem nova, ela está na versão muito primária ainda, mas já dá para testar, assim, ela não está disponível para produção. Ela foi lançada dia 26 de agosto, então semana passada. É um projeto da Zend. Ele
permite que você, é uma implementação, é um micro framework que você permite você usar os conceitos do PSR7, middlewares. Ele é baseado em cima de outros componentes da própria Zend, que é o Deactors e o Strategility, que a Zend fez? A Zend ajudou a definir o padrão e ela começou a criar alguns componentes, que é algumas camadas até montar esse micro framework. E esse empilhamento de tecnologias é o que vai ser usado no Zend Framework 3. Então o que eu vou mostrar aqui é um bom preview de como vai ser possível trabalhar no ZF3. Lógico que o ZF3 vai ter mais coisas, ele é um framework full stack, aqui a gente vai vendo um micro framework, mas esse micro framework ele é bem parecido com o Silex, para quem já usa. Ele só usa alguns conceitos um pouquinho mais novos, mas é bem parecido com o Silex. Então o Expressive já traz roteamento dinâmico, injeção de dependências via um container interoperável. A gente vai ver usando aqui os End Service Manager, mas eu poderia usar o Pimple do que o Silex usa, que é feito pelo projeto Symfony. Ele tem suporte a templates, que no exemplo que eu vou usar é o Twig, mas podia ser o ZendView, etc. Tratamento de erros, etc. O que é mais legal do PSR7, como todo padrão, é que você consegue usar componentes de todas as ferramentas, todos os componentes que seguem esse padrão, eles são interoperáveis. Então a gente vai ver aqui nesse exemplo um pedaço de software feito pela Zend, pedaço feito pelo projeto Aura, pedaços feitos pelo projeto da Symfony, que é o Twig. Então esse é o legal dos padrões, né? Por isso que o PHP deu essa evolução tão grande quando o pessoal criou o PHP Fig, que é o grupo de interoperabilidade, e criou os padrões PSR1 até o 7. Então lá, como é que instala o Expressive? Como tudo que é bom hoje em PHP, tudo que é considerável em PHP, ele se instala via Composer, então você cria composer.json. Você precisa ter então o Expressive, ele está na versão 0.1 alguma coisa, então ele está bem novo ainda. E aí você vai precisar usar as coisas que você ele vai colocar aqui os componentes que você vai usar. Então, por enquanto eu vou usar como roteador o Aura Router. Então, ao invés de usar o Zend Router, que é um sistema um pouco mais complexo, a própria Zend está sugerindo nesse exemplo aqui no Expressive usar o Aura, que é um projeto capitaneado pelo Paul Jones, que é componentes bem pequenos mesmo, né? Então o Router, e eu vou usar o Service Manager aqui da Zend para trabalhar fazer com injeção de dependências. Vou instalar, baixei o Composer aqui se você não tivesse, e o Composer install, certo? Ele vai trazer algumas outras coisas juntos, ele vai trazer aqui o Aura, trouxe o próprio Composer, mas ele trouxe o Container Interop aqui, que é a camada de padronização, trouxe o PSR, então as interfaces do PSR, o Twig a gente vai usar depois, e do Zend Framework ele trouxe as coisas que ele precisa, que é o Expressive, o Zend Service Manager, o Strategility e o Deactors, que faz parte então uma coisa acaba usando a outra, né? E esse Scaper é usado internamente para algumas outras coisas. Como é que faz para mostrar mostrar cervejas, certo? Eu criei um index.php e nesse index eu coloquei então esse código aqui, certo? Então eu começo carregando o Aura Router, Router Factory, né? O App Factory do Expressive e o Aura Router, que eu vou chamar de Aura Bridge. Então esses são os componentes que eu vou usar nesse meu primeiro projeto aqui, primeira versão. Eu vou carregar o autoloader do Composer, né? Vou instanciar o router, então Factory, nova instância. Vou criar então aqui um Aura Bridge. Então o Aura Bridge, eu tenho um componente do projeto Aura e eu quero interligar esse cara com o componente da Zend. Então eu vou usar esse Aura Bridge, que é o Aura do Expressive, que facilita essa integração. E aí eu crio a minha aplicação, certo? Quando eu crio a aplicação, então eu estou criando a aplicação do Expressive. Ele tem dois métodos, dois parâmetros. O primeiro aqui é qual é o componente que vai usar para injetar dependências, né? Que é o container que vai gerenciar dependências.
Como eu coloquei null, ele vai pegar o padrão, que é o Zend Framework, ou do Zend Framework, né, que é o Service Manager. A gente usou aqui, a gente está usando ele, está carregando ele no nosso Composer. Então, por padrão, ele vai usar esse cara e eu vou usar o router. Na verdade, se eu fizer simplesmente isso aqui, vai funcionar também, porque o padrão é o injetor de dependências, o container de dependências é o Service Manager, e o segundo, o controle, o gerenciador de rotas, o padrão do Expressive é seu Aura. Eu fiz escrito aqui, mas por fins didáticos, para mostrar, para comentar os dois parâmetros aqui, para dizer que eu posso mudar. Eu posso usar aqui, por exemplo, o Pimple, que é um gestor de injeção de dependências, gestor de container do Symfony, ou o próprio o projeto Aura tem um também, e por aí vai. Eu posso usar aqui também outros que seguem esse padrão do PSR7. Eu criei aqui um array de dados bem simples, só para mostrar aqui. Então, com o Expressive eu vou descrever aqui quais são, é bem parecido, quem já trabalhou com o Silex é bem parecido com o Silex. Eu vou definir aqui quais são as minhas rotas. Então, eu vou ter o método get, a rota barra. Eu vou criar aqui uma função anônima, então essa função ela vai receber 3 parâmetros. Ela vai receber sempre 3 parâmetros, que é o request, o response e o próximo. Já vou explicar o que é isso. E aqui eu vou trabalhar o que eu quero. No caso aqui eu estou pegando o corpo da resposta e estou escrevendo uma mensagem e retornando essa resposta. O que são esses 3 caras aqui? Como é que funciona o PSR7? Tem essa imagem aqui que eu acho bem legal para comentar sobre isso. O PSR7, quando eles criaram o PSR7, eles pensaram em como é que a gente trabalha, como é que nós trabalhamos com projetos web, com o modelo web, certo? O modelo MVC, o padrão MVC, ele foi criado no mundo desktop e foi meio que trazido para a web. Ele não é um padrão nativo da web. Se a gente for para pensar o protocolo HTTP e toda a arquitetura web, o que nós fazemos é simplesmente receber requests e retornar responses. Uma request HTTP vai ser trabalhada de alguma forma e vai retornar uma response. Então, é o que o nosso navegador faz a cada processo. Então, se a gente olhar aqui sei lá, se eu olhar aqui qualquer página aqui, eu vou olhando aqui os elementos eu tenho aqui então as requests. Eu fiz uma request para um arquivo e tive uma resposta que foi o próprio arquivo aqui, no caso está vazio, mas eu tenho que dar um refresh. Mas eu tenho requests e responses. Então, o PSR7 ele foi pensado dessa forma. Eu vou trabalhar com requests e responses, certo? E o PSR7 também usa esse conceito de middlewares. Então, esse exemplo aqui, eu tenho uma requisição chegando. Essa requisição ela pode passar por várias camadas. Por exemplo, aqui uma camada de controle de sessão, uma camada de autenticação e uma camada de que é o meu aplicativo. Essas camadas, vai ficar um pouquinho mais claro quando eu explicar o código, mostrar o código. Essa requisição ela pode passar por essas camadas. Então, ela vai passar pela camada da autenticação. Chegando na camada da autenticação, a request está sendo enviada sem um token, por exemplo. O que essa camada de autenticação pode fazer? Esse middleware. Esse middleware pode simplesmente verificar, essa requisição ela está vindo sem o token. Então, essa camada pode retornar, mandar uma response. Daqui, interrompe o processo. Ou essa camada aqui pode chegar aqui e verificar, beleza, tem o token, esse token está válido, passa para a próxima camada, certo? Então, a próxima camada é a camada da aplicação. Certo? A camada da aplicação vai fazer o que ela precisa e ela vai retornar a response. Então, se a gente olhar aqui no meu exemplo, então eu tenho esse get, então é um tratamento essa $app aqui é o nosso app. Por enquanto o nosso projeto tem só uma camada, é esse app. Ele vai receber um request, ele vai receber uma response padrão já pré-configurada, que o PSR7 já define, que é uma request simples, e ele vai receber qual é o próximo passo, certo? A aplicação, então, cada requisição, cada ação aqui que o meu Expressive for trabalhar, ele sempre vai receber uma request
que é o que o navegador está enviando, ele vai ter uma response padrão, que é o que eu vou responder, alterar ela, e ele vai saber qual é a próxima camada, certo? Qual é o próximo middleware para trabalhar. Daqui a pouco nós vamos criar nossas camadas. Então, quando vier o get do barra, então essa é a rota, ele vai pegar o corpo daquela request e vai escrever essa frase. Se a rota for /brand, ele vai receber então a request, a response, qual é a próxima camada, ele vai usar, isso aqui é uma sintaxe de PHP 5.4, acho, que eu vou dizer que essa minha função anônima, ela recebe 3 parâmetros e ela usa essa variável que está fora do escopo. Se eu não fizer esse use, essa variável não existe, porque esse escopo ele é uma função, né? Ela só existe aqui dentro. Fazendo dessa forma, eu pego, é como se eu injetasse essa variável aqui do escopo lá de fora para o escopo dentro da função. Então, se eu peguei /brand, eu vou pegar o corpo daquela resposta ali e vou escrever eu vou transformar esse array em uma lista de brands separadas por vírgula. Então, eu comando implode do PHP e retorno a resposta. Se eu vou pegar, se eu chamar /style, então eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou retornar styles, todos os estilos de cerveja. Beleza, eu testo isso, eu posso testar isso com o Apache ou simplesmente com o próprio localhost aqui do PHP. Né? Então, php-s localhost e ele vai ter a listagem aqui. Deixa eu pegar aqui e fazer o exemplo. Então, eu vou pegar aqui no meu index, eu vou colar esse cara aqui e vou pegar o meu teste aqui. Esse aqui é o servidor embutido do próprio PHP, né? Então eu vou executar isso aqui. Ele está vindo na porta 8080. Então se eu pegar aqui 8080, ele trouxe o Hello World. Se eu fizer /brand, ele traz as marcas, /style, as cervejas, os estilos que eu tenho cadastrados. Então funcionou, certo? Vamos incrementar um pouco. Se eu quiser mostrar uma cerveja só, então eu vou pegar e vou criar uma nova rota. Na verdade, eu vou alterar essa rota aqui. Então essa rota, hoje, ela tem o barra... Ah, não tem essa rota ainda, eu vou criar, tem razão. Então eu vou criar uma nova rota. Eu vou vir aqui e criar um novo caminho aqui. Então, se eu fizer /beer, então essa é a forma que o Expressive faz para receber parâmetros. Então, se eu fizer só /beer, ele vai ser uma rota. Se eu fizer /beer /um ID, eu vou ter esse ID para trabalhar. Então, a mesma assinatura de função sempre recebe esses 3 parâmetros. Eu vou usar a variável que está lá em cima. Vou pegar o ID. Então, essa é a forma de pegar o ID aqui. Então, da request, eu vou pegar o ID, certo? Então, ele vai pegar essa informação aqui. Se esse ID for nulo, eu vou retornar, ou seja, se eu estou tentando pegar todas as cervejas, eu vou retornar a lista de cervejas da mesma forma que eu fiz lá em cima. E beleza, ele interrompeu, certo? É como se eu tivesse vindo aqui, a camada aqui retornou o response, certo? Se não retornou o response, ou seja, se o ID for diferente de null, eu vou fazer uma grande lógica aqui, eu vou pegar dentro daquele array de cervejas, qual é a posição. Se não encontrar, eu vou retornar aqui no corpo da mensagem um not found, a gente vai melhorar isso depois. Se ele chegou até aqui, ou seja, se ele tem a cerveja, ele retorna aquela cerveja em específico, certo? Então, se eu fizer aqui /beer, eu vou trazer todas as cervejas. Se eu fizer /beer /Heineken, eu vou trazer só os dados da cerveja. Se eu fizer qualquer coisa, not found. Então ele entrou nesses 3 casos aqui, certo? Então essa é a forma que o Expressive faz para pegar parâmetros. Lógico que aqui eu teria que dar uma limpada no parâmetro, eu não estou me preocupando com segurança aqui, me preocupando mais com o fluxo. Legal, então eu vi como mostrar uma cerveja ou mostrar uma lista de cervejas. Lá no requisito do aplicativo, eu tinha falado que nós íamos trabalhar com múltiplos formatos. Né? Então, vamos começar com JSON. Então, como ficou grande, eu criei um GIST. O que eu fiz aqui? Tá, então, eu vou copiar esse cara e vou substituir aqui.
O que eu fiz? A primeira coisa que eu incluí foi o JSON Response. Então, junto com o Expressive, vem esse namespace de Actorus, que é um namespace, uma série de componentes da Zend para trabalhar com responses e requests, é bem útil. Então eu vou usar o JSON Response. Então eu não mudei nada aqui. Aqui o barra ele vai continuar sendo HTML, vai retornar o texto. E o resto, os outros todos eu vou retornar responses. Então aqui no brand, barra brand, eu vou retornar um JSON response. Antes, nesse exemplo aqui, eu estou retornando a própria response que o framework enviou para mim. Agora, aqui, eu estou criando uma nova response. Não tem problema, eu não preciso... Então, eu recebo uma response simples, eu posso incrementar ela mudando o corpo, mudando o header e outras coisas, ou eu posso ignorar esse cara que eu recebi e criar uma nova. Foi o que eu fiz aqui. Eu ignorei a response original e criei uma nova response totalmente do zero, do tipo JSON response, e passei aqui o array de cervejas, passei o array de estilos nesse caso, e aqui fiz o caso, se tiver vazio, eu também trago o array de cervejas. O próprio JSON response é responsável por fazer um JSON encode do texto. O que mudou aqui também é que se eu não encontrei, eu vou retornar com a resposta HTTP, o status 404, que é o not found. O padrão é o 202. Eu poderia vir aqui e colocar 202. Ok. Certo? 200, ok. Mas o 404, o padrão é o ok. Então, mas se eu quiser alguma coisa diferente, eu vou usar esse cara aqui. Eu vou usar uma ferramenta um pouco diferente aqui para mostrar, para ficar mais fácil de ver os cabeçalhos, né? Então, vou pegar aqui, se eu pegar localhost, deixa eu pegar um exemplo, um cabeçalho já pronto. Se eu pegar aqui localhost 2.8080, então eu fiz o tem que fazer aqui get, né? Beleza. Agora se eu fizer get do barra brand, ó, eu trouxe um array de respostas, um array no formato JSON, e a resposta aqui, o content type, foi application JSON, certo? Se eu tentar aqui pegar uma beer, a lista de cervejas, trouxe ela. Se eu tentar pegar uma beer que não existe, qualquer uma beer qualquer, ele trouxe aqui o status 404 e o próprio JSON encode, o JSON response já trata de criar os cabeçalhos certinhos. Então lembra que quando eu fiz lá o barra, o barra ele já traz o status 200 e o content type aqui texto HTML. Então, e o JSON response ele já traz então a resposta também com o status correto e com o cabeçalho correto, o content type correto. Então isso é útil pra caramba, né? Então essa é a forma como eu transformei, eu incrementei aqui e estou trazendo o formato JSON, certo? Então o de Actorus traz essas... a gente vai usar mais um pouco sobre dele daqui a pouquinho. Beleza, agora eu quero autenticar. Então não vale é idiota eu ter uma API se não tiver autenticação. Então eu vou usar aqui na minha API o mesmo conceito que eu estou usando, que eu expliquei aqui, né? Eu vou criar uma nova camada aqui ao redor, um novo middleware, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou criar esse middleware. Então eu criei aqui dentro do src REST-beer, eu criei uma classe chamada alt.php. Por quê? Porque aqui eu vou usar o padrão, eu vou usar o próprio Composer para importar as minhas classes, certo? Então eu preciso usar o padrão PSR0, que é o padrão de pastas. Então eu vou ter dentro da pasta do projeto, eu vou ter uma pasta src, uma pasta com o diretório com o nome do namespace e aí as classes que eu vou criar aqui dentro. Já vejo como usar ele. Então eu vou pegar aqui o alt.php. Deixa eu copiar ele aqui. Então o meu alt.php, que eu fiz? Ele está na namespace REST-beer, também de acordo com o padrão.
eu vou usar aqui uma middleware interface. Eu preciso criar um middleware, certo? Então eu tenho que usar a regra, usar o padrão. Eu tenho que implementar uma interface para que o Expressive saiba, na verdade, o Strategility, que é o que está abaixo do Expressive, para que ele saiba que isso é um middleware que ele possa carregar ele. Eu vou ter as minhas respostas, a minha request e a minha response, certo? Então, a minha classe Out, ela implementa essa interface. Implementando a interface, você é obrigado a implementar essa classe aqui, esse método aqui, método underline invoke. Esse método ele tem que receber um request, tem que receber um response e tem que receber um callable. Callable é alguma coisa que é invocável, chamado aqui de out, que é a próxima camada, certo? Então, o framework ele vai injetar para ti a request, a response padrão, aquela que você vai ter que responder, retornar ou criar outra, e ele vai já injetar qual é a próxima camada. A gente vai ver como fazer isso. Beleza, então o meu invoke ele vai receber esses 3 parâmetros. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou testar aqui na request. Se a request não tiver o cabeçalho authorization, retorne a response com o status 401, que é não tenha falta autorização. Se beleza, passou daqui, então tem o authorization. Se não está válido, aí eu criei um método aqui válido, mas tem que para validar, né? Então é só um exemplo. Ele vai receber a request, vai pegar o token. Ó. Então o token recebe o request get header authorization. Então aqui eu verifico se ele tem o header. Aqui eu pego o header. E aí aqui eu teria que validar da forma que eu quisesse, usando mcrypt, bcrypt, lendo da base de dados, etc. Não é o foco desse momento. Se ele não está válido, eu dou um outro response com o 403, certo? E se ele chegou aqui, ou seja, se ele tem autorização e a autorização está válida, simplesmente eu chamo a próxima camada e passo para ele a minha request e a minha response, certo? É como se eu cheguei aqui, chegou nessa camada de autenticação, tem o token? Tem. Esse token está válido, chamo a próxima camada, que é o aplicativo, passando a request e a response, certo? Pode ser que nessa camada aqui você tenha modificado a request e a response, por isso que você passa ela adiante, certo? E o próprio framework vai se preocupar em injetar qual é a próxima camada, certo? Essa é a magia, isso é legal. Então você precisa se preocupar com o que esse camada faz. Então, quando você vai desenvolver o middleware, você simplesmente sabe que você vai receber um request, vai ter que retornar um response e o framework vai saber qual é a próxima camada. Você precisa se preocupar em desenvolver essa camada apenas, certo? Se está tudo certo, se tem algum problema, você pode interromper retornando a response. Se tem algum problema, você pode interromper. Se não tem problema, está tudo ok, você simplesmente passa a bola, passa para a próxima camada. Você só chama a próxima camada, então você retorna o $out passando a request e a response, certo? Então isso é maneiro. Você se preocupa só com isso aqui. Cada camada é responsável por uma coisa bem específica, certo? Beleza. Criei minha nova camada. Eu vou usar essa camada. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma alteração no meu index deixa eu pegar o código aqui. Eu vou fazer uma alteração no meu index. Então eu vou vir aqui, pegar o meu index de volta. O que eu mudei? Primeiro, que eu fiz o include, que fiz o use dessa minha camada, né, desse meu middleware, restbeer/out. Eu preciso dizer para o meu autoloader, para o meu composer autoloader, para ele carregar. Então eu vou adicionar uma nova namespace para ele, que é o namespace restbeer, que está no diretório atual src, certo? Então ele sabe que está ali dentro. E o que eu fiz foi o seguinte: na versão anterior,
Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tinha um app, que era um app factory, e rodava esse app. Agora, o que eu fiz? Eu criei eu renomeei aquele app para API, certo? Então, API recebe a app factory, defino todas as regras que eu já tinha ali, eu simplesmente renomeei aquele app para API e criei uma nova app. Então, criei um app e eu vou empilhando as camadas. Então, eu disse para o meu app que a primeira camada é o out. Então, a primeira camada é o meu middleware out. A segunda camada é a minha API. E aí, mandei ele executar esse cara. Ou seja, a primeira coisa que ele vai ser executado é essa camada aqui. Se está tudo ok, se tem algum problema, eu vou dar um response e vou interromper o fluxo. Se está tudo ok, ele vai chamar a próxima camada. Qual que é a próxima camada? É a API. O App Factory ele retorna uma aplicação e essa aplicação ela é um middleware. Tudo que você faz é um middleware, certo? Então, se você pegar aqui o App Factory... Ai, caramba. Ops. Aguentei que fiz besteira. Se você pegar a App Factory, você vai ver que o create ele retorna uma application, certo? E essa application, ela, se a gente for ver aqui, eu não vou entrar aqui agora, mas a application ela é um middleware também. Então, por isso que eu consigo aqui empilhar essas minhas camadas. Então, a primeira camada é um middleware que eu acabei de criar e a segunda camada é a minha API, minha aplicação, que ela também implementa essa interface middleware lá dentro desse application aqui, que não vale a pena a gente entrar aqui agora. Como é que eu executo então? Se eu vim aqui e mandar executar, o que aconteceu? Ó, aconteceu que está unauthorized. Por quê? Porque ele foi executar aqui na minha primeira camada, meu primeiro middleware, não tem o token authorization. Então eu vou criar o token aqui, authorization, eu vou colocar qualquer balela aqui. Beleza, ó, passou. Eu vou fazer um teste aqui, bem idiota. If $token for diferente de OK, return false. Certo? Só para gerar o erro. Ó, beleza, retornou 403. Ou seja, na minha própria camada aqui, meu middleware ele identificou que não está válido, ele interrompe. Se está válido, se eu colocar aqui um OK e dar um enviar, deixa eu fazer o seguinte, return true, se não return live coding sempre é depois eu vejo porque aqui live coding é complicado, tá? Então se tiver ok vai retornar true, se não ele vai retornar false. Então essa é a ideia, você consegue então no middleware interromper ou passar adiante. Então se tiver ok ele vai passar adiante. Eu vou voltar aqui, depois eu coloco no GitHub a versão correta, tá? Então beleza, passou pelas três casos aqui, os dois casos, e chegou na próxima camada que é o meu app. Ó, trouxe aqui o que eu quis, certo? Então esse é o legal, você se preocupa em fazer simplesmente a sua camada, certo? Você não precisa se preocupar com a próxima, como é que ele vai ir para a próxima. Se eu quiser adicionar uma cerveja, só para mostrar aqui um pouco mais do framework mesmo, que quem já trabalha com Silex vai ver bem diferente, bem similar isso aqui. Então eu vou criar aqui no meu index. O que eu fiz foi adicionar aqui um banquinho de dados SQLite, então não pus via PDO mesmo. E eu criei aqui um novo método post, certo? Estou usando o método post do /beer. Então na URL /beer, se vier por post, eu vou receber esses dois caras aqui, os três caras. Eu vou usar agora a minha conexão com o banco, certo? Vou fazer um create table se não existe, só para ficar fácil o teste. Um exemplo, pego todos os dados. Então essa é a forma que eu faço para pegar os dados aqui. Então é um parse body, ele faz o parse dos dados.
Se não tem o name e o style, eu dou um JSON response com mensagem faltando parâmetros, tipo status code 400. Eu não estou limpando aqui, não estou me preocupando com segurança, tá? Então eu coloquei um comentário aqui para que precisa ser feito. Estou inserindo na base, pego qual foi o último ID e retorno o próprio ID criado, né? Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou criar aqui, então vai ser... Vou tentar fazer um post agora para o /beer sem passar nenhum dado. Ó, ele retornou 400 porque falta parâmetros. Se eu passar agora name igual a sei lá que cerveja, delirium e style, eu não sei qual é o style dela. Eu tô com uma bolacha de delirium aqui do meu lado. É uma Belgian. É uma Belgian Ale. Send. Opa, eu passei style maiúsculo. Style minúsculo. Ó, beleza. Então ele fez. Ó, ele inseriu a cerveja, inseriu o estilo, adicionou o ID dela ali e retornou ela própria. Uma dos status status 200, porque ele criou, e application o content type JSON. Então funcionou. Então essa é a forma como eu consigo pegar parâmetros. Então eu posso criar, se eu quisesse deletar uma cerveja agora, eu ia fazer $API delete /beer. Vou fazer a função aqui, vou ter a mesma função, mesma método, deixa eu ver, mais live code, né? Então eu vou pegar isso aqui para deletar, eu tenho que deletar uma cerveja, certo? Então eu vou ter fixo o ID aqui, certo? Aí eu vou pegar o ID, não vou fazer controle aqui. Então aqui eu terei que testar, né? Se não tem o ID, dá um return missing parameters, certo? E aí, se não, eu faço um $db exec delete from beer where id igual a $id. Tá, bem simples mesmo. E eu executo... tem que dar um... tá, acho que vai funcionar. Execute db e o return ok. Acho que é isso, tá? O que é importante aqui que é o delete, né? Então se eu deletar aqui agora, eu vou mostrar aqui o delete /beer /18, que é o ID aqui que eu acabei de criar. Então exec, acho que é só aqui, acho que é só aqui. Ok. Esse aqui era do statement. Beleza, certo? Então, se eu não passar um ID, ele vai... Na verdade, se eu não passar ID, ele vai dar pau aqui, até porque a variável aqui não... Qual a diferença? Aqui eu tinha colocado o barra dentro do coisa. Aqui eu coloquei o barra fora, então é obrigado ter depois do barra um ID. Certo? Se eu não fizer isso aqui, ó, ele vai fazer sim, porque ele precisa ter um ID. Eu não fiz o teste se existe e tal, mas beleza, é só. Então eu consigo, aí o put é a mesma coisa, então eu tenho esses métodos aqui. Vamos lá para a última alteração, que é, eu quero fazer mais uma alteração agora. Como eu tinha comentado, a ideia é que ele fosse múltiplos formatos de resposta. A gente já viu o HTML, o JSON, agora eu quero também HTML. A primeira coisa que eu vou fazer é usar um gerador de templates, né? Um gerenciador de templates. Eu poderia usar o ZendView, mas eu vou usar o Twig. Por quê? Para mostrar que o Expressive é um projeto, apesar de ser da Zend, eu estou usando um componente do projeto Aura e o Twig, que é um componente criado pela Sensio Labs. Então, a Zend está cada vez mais se mostrando aberta a integração, né? Integração com vários outros componentes e vários outros frameworks. Essa é o legal dos padrões. Eu criei uma view
não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é uma view do Twig, então ele vai fazer um for numa variável, num array chamado content, vai imprimir esse conteúdo, vai ter um break, certo? E um end for. Então, para quem não conhece Twig, eu recomendo, é uma excelente ferramenta, tá? Para trabalhar com templates. Então, essa é a minha visão, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo middleware, certo? Esse novo middleware ele vai ser responsável por formatar os meus dados, certo? Então eu tenho um middleware, uma camada para autenticar e eu tenho uma camada aqui para formatar. Então, já tinha ele aqui. Então ele é um middleware também. Então vai estar no namespace RESTbeer, certo? Ele vai precisar implementar a interface, a middleware interface, vai precisar trabalhar com responses e requests. Eu vou trabalhar aqui com o template do tipo Twig, certo? E vou trabalhar com dois tipos de resposta agora, com a JSON Response e com a HTML Response, certo? Então eu vou ter o mesmo formato, mesmo assinatura de método. Lá no meu index, eu vou fazer uma mudança daqui a pouco, o meu index ele vai retornar os dados sempre separados por vírgula, para ficar mais fácil. Lá eu faço um implode, aqui eu faço um explode, certo? Só para ficar mais... Eu poderia dar um serialize lá e um unserialize aqui, mas tudo bem. É um exemplo só. Eu vou pegar o header da request. Se o header da request diz que ele tem que aceitar do tipo text JSON, ou seja, a requisição está sendo feita e diz que ela aceita como resposta um formato JSON. O que eu vou fazer? Então eu vou pegar o header, esse é o formato que eu preciso pegar, eu achei isso meio estranho ainda, mas pode ser que isso mude no futuro, acho que não, mas tudo bem. Então o accept aqui ele pega o header do tipo accept na posição 0, ele retorna um array. Eu vou testar. Se ele for do tipo text/JSON, você poderia fazer, por exemplo, aqui também case application/JSON, que também é comum você ver aplicações que requestem esse formato. Vou fazer o que? Eu vou retornar um JSON response, então eu estou retornando uma nova resposta. O content que veio, e eu estou pegando, só para mostrar aqui que eu estou criando uma nova resposta e estou usando na nossa nova resposta o status code da resposta anterior, só para mostrar que eu posso fazer isso aqui. Não é obrigatório, mas eu posso fazer. Se não for este JSON ou application JSON, eu vou considerar que o default, o padrão, é trazer HTML response. Então, eu crio um método aqui, format, que vai pegar esse content. Então, esse format ele vai instanciar o Twig, vai dizer qual é o caminho onde estão os meus templates, né, que eu chamei de views, podia ser qualquer coisa. E eu vou retornar o HTML que o Twig vai renderizar. Então, eu digo para ele renderizar o content Twig, criando uma variável do tipo chamado content com esse conteúdo. A gente vê o content.twig, ele vai receber uma variável content e vai iterar nela. Então, é o que eu faço aqui. Esse content aqui é o que ele vai receber aqui dentro. E aí eu passei o conteúdo, certo? No meu index, eu preciso agora dizer que esse meu aplicação ele tem uma nova camada. Então eu vim aqui e vou só copiar aqui no meu index. O que eu fiz? Eu instanciei esse novo middleware. Eu fiz uma mudança que meu index antes ele estava retornando JSON. Só que a minha aplicação ela é responsável. Lembra que eu comentei que cada camada ela é responsável por apenas uma coisa, certo? Então eu estava misturando coisas aqui. A minha camada de aplicação, meu middleware de aplicação, estava fazendo regra de negócio, que é inserir e alterar da base, e também estava fazendo formatação, certo? Isso está errado, certo? Cada middleware, cada camada da tua aplicação tem que fazer uma coisa bem feita, certo? Agora eu tenho um middleware de autenticação, eu tenho o meu middleware de aplicação, ele vai ser responsável pela regra de negócio. E a formatação do conteúdo eu deleguei para essa nova camada, para esse novo middleware, certo? Então o meu index ele vai simplesmente retornar no corpo da resposta a textos. Então ele retorna
texto aqui, ele pega essa array e transforma em texto separado por vírgulas aqui também, certo? Aqui continua tendo, se não existe, ele interrompe, né? Então, se ele chegou aqui e passou pela camada da autenticação, chegou nessa camada aqui e não não existe aquela cerveja, ele retorna uma resposta, ele não passa para a próxima camada, certo? Veja só, até a versão anterior, a minha API era a última camada do meu projeto, certo? Agora ela vai ter uma camada extra. Então, o procedimento padrão é ou ela retorna uma response quando é tipo barra, ele está pronto, eu não quero formatar mais ele sempre vai retornar isso aqui, então beleza. Já todas as outras, por exemplo aqui o /brand, ele coloca o conteúdo no corpo e ele passa para a próxima camada, certo? Então ele sabe, o framework sabe qual é a próxima camada. Então ao invés de interromper, eu simplesmente passo para a próxima camada, certo? Eu precisei mudar isso em todos os métodos, certo? O método ele pode interromper? Pode. Se eu fizer aqui um return no response, eu estou retornando ele, certo? Acabou. Meu middleware da API ele simplesmente interrompeu o processo. Se não tem nenhum problema, ele passa para a próxima camada. A próxima camada vai formatar. Então aqui na minha pilha, eu tenho que a primeira camada é a autenticação, a segunda camada é a API, que é a regra de negócio, e a terceira camada é a formatação, certo? Então, se eu for fazer uma coisa mais bem feita, eu poderia pegar tudo isso aqui, criar uma classe API, certo? Que implementa invoke e deixar o meu index. Isso seria o mais correto, tá? Eu criaria uma classe aqui RESTbeer api.php que vai implementar essa middleware, vai fazer isso aqui. E a minha index, eu não colocaria tudo isso aqui na minha index, eu colocaria isso aqui tudo lá na meu middleware, que agora a gente sabe que a API, a aplicação aqui é um middleware, certo? Então, ficaria, para quem quer seguir o próximo passo, seria para limpar esse código aqui, seria extrair tudo da API e colocar numa classe, num middleware específico, certo? Então, agora eu empilhei mais uma camada. Então eu tenho a primeira camada que é a autenticação, a segunda camada que é a API e a terceira camada que é a formatação. Vamos simular aqui. Então se eu pegar aqui, pegar o get, se eu pegar o barra, retornou beers.word. Se eu pegar beer, o padrão é ele trazer HTML, certo? Se eu vier aqui e colocar que eu aceito text/json e mandar executar, ele já foi até a terceira camada e formatou, certo? Se eu botar aqui que eu aceito text/html, ele vai para a última camada, certo? E vai até o fim e formata em HTML, que eu tenho que ver como HTML, certo? Então o que eu fiz? Essa é a forma que os frameworks vão começar a se comportar no futuro, certo? Aqui eu dei um exemplo fazendo uma API, mas isso você vai poder fazer qualquer tipo de aplicação usando esse conceito. O Zend Framework 3 ele vai continuar trazendo o conceito de MVC como a gente tem hoje, certo? Mas ele também vai trazer esse conceito de middlewares. Então, você vai conseguir usar o que você conhece hoje. O Zend Framework 2 para o 3, a migração vai ser bem simples, certo? Para quem está preocupado com isso. Então você não vai ter tanto problema. A ideia é que não tenha nenhum problema do 2 para o 3. Está sendo feita uma camada de compatibilidade e tal. Mas para quem quer começar a usar o conceito de middlewares, que eu estou apaixonado, estou empolgadaço com isso, você vai poder fazer muito fácil isso nos F3, certo? Então eu estou ansioso para o lançamento dos F3 e outros. O Symfony 3 vai usar esse conceito também. O Slim já está usando, o Laravel está implementando, não sei se já está implementado todo o PSR7. Então esse conceito você vai poder usar, por exemplo,
pedaços, cada camada, cada middleware desses vai poder ser feito por um projeto. Hoje a gente, o Expressive já está usando projetos de componentes de 3 projetos, da Zend, do Aura e do Twig, que é da Sensio Labs. Então, cara, esse é o futuro dos frameworks para as próximas gerações, né? O link aqui, o Expressive e o Zend Strategy. Essa apresentação já está no SlideShare, tá? Então está aqui no slideshare.net Mineto. Eu já coloquei ele aqui, certo? O código está todo no GitHub, então todos os links que estão aqui estão no GitHub. Então você pode clicar ali e ver baixar o tá um pouquinho lento o SlideShare, mas é só clicar no SlideShare, tem ali a URL com a apresentação, certo? E na apresentação tem os links para os códigos, certo? Meu site, meu Twitter, meu e-mail, eu estou organizando apareceu aqui o SlideShare, certo? Daqui a apresentação já tem 429 views. Eu lancei essa semana, então está repercutindo legal. Eu também sou organizador, curador da Semana PHP, que é uma newsletter sobre PHP. Então você pode toda segunda-feira você recebe uma listinha. A gente está indo já para quase um ano de listas de newsletters, já está em 47 edições, se não me engano. Pode ver aqui as edições passadas, 46, essa semana foi a 47. Ou você pode se inscrever aqui e você pode ver todas as passadas, ou você pode se inscrever e receber toda segunda-feira de meio-dia a lista de 6 ou 7 links interessantes que pintaram naquela semana, certo? Espero que curtam, espero que consigam se empolgar com o PSR7 e os middlewares assim como eu estou. E a gente vai ter bastante coisa para se divertir com o PHP 7 e com isso aí nos próximos meses. Até mais, pessoal.